Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, queridos amigos e irmãos que são inscritos aí no nosso canal. Estamos aqui para dar início a mais um estudo bíblico, né? Mais um estudo. É a lição de número 2. Lição de número 2, que tem por tema Deus único ou Deus triuno. Neste estudo vamos aprender, baseado nas Escrituras, se o nosso Deus é um Deus único ou é um Deus triuno. E nós colocamos aqui uma imagem para representar mais ou menos esse Deus triuno, baseado na crença e no conceito do Deus triuno, que é o Deus Trindade, né? Que é um Deus que ele é único, mas ao mesmo tempo composto de 3 pessoas, né? É 3 pessoas distintas, mas que formam um único Deus. Ou seja, Deus não é somente um ser, mas um ser composto, né? É algo, uma crença complicada de se entender e complicada até mais ainda de se provar nas Escrituras, né? Porque nós sabemos que a verdade de Deus é uma verdade simples, é algo que até uma criança pode entender. Mas as doutrinas heréticas são crenças que você tem que fazer ali um malabarismo danado, um desenrolar para poder explicar. Mas nós vamos ver aqui, baseado na Escritura, qual é o verdadeiro Deus que as Escrituras mostram. Se é o Deus único ou um Deus triuno. Então, para a introdução do nosso estudo, temos aqui a introdução. A doutrina de que Deus é composto por 3 pessoas nos traz um dilema. Se Deus é 3 pessoas, e se cada pessoa é Deus, então como podemos considerá-lo um só Deus? É meio complicado, né? Porque se é um Deus de 3 pessoas e cada pessoa é Deus, como é que eu posso dizer que é um Deus? Não tem como, a não ser que ele seja um ser com 3 cabeças, né? Mas mesmo assim fica estranho, porque 3 pessoas, cada pessoa tem o seu corpo independente. É um ser independente. É uma doutrina até uma doutrina herética que vai até contra a própria matemática, seja ela humana ou divina. Porque na humana, um é um. Na divina, um é um também, né? Se existe 3 pessoas e se cada pessoa é Deus, então não são 3 deuses? Não tem como você dizer que não é 3 deuses. Porque dizer quantas pessoas? É 3. E quantas delas é Deus? As 3 são Deus. Então é quantos deuses? Aí a pessoa vai, não, é um Deus. Como é que 3 pode ser 1? 3 é 3 e 1 é 1. Ou é 3 ou é 1. Né? Então a doutrina herética, porque isso é uma heresia, mesmo complicada, né? Mas o que diz a Bíblia? Será que os patriarcas, profetas e apóstolos, ao dizerem que Deus é único, que Deus é um só, na verdade eles queriam dizer que Deus é um plural de 3 pessoas? É claro que não, né? Então vamos ver aqui, vamos ver realmente nas Escrituras. Nossa primeira pergunta aqui, ó. Se Deus são 3 pessoas, por que Deus não disse diante de nós? Baseado no texto de Êxodo 20, versículo 1 a 3, que é o primeiro mandamento. Então falou Deus, olha, Deus falou, esse Deus que eles dizem que é Trindade falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então, se Deus fosse composto de 3 pessoas, ele dizia, então falou Deus, né? E dizia, diante de nós, e não de mim, porque mim, ele é um singular, né? Mim se refere a uma única pessoa.
e não duas pessoas ou três pessoas, dois deuses ou três deuses, mas unicamente a um só Deus. Então, o primeiro mandamento já é uma prova da existência de um único Deus e a inexistência desse Deus triuno, desse Deus trindade. Aqui na segunda pergunta, Deus é uma ou mais pessoas? Deus é uma pessoa ou é mais pessoas? Vamos ver. Segundo Samuel 7, capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: portanto, grandioso és, ó Yahvé, Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então aqui Samuel está dizendo que não existe outro Deus além de Yahvé. Yahvé é o único Deus. Isaías 44, verso 8 diz o seguinte: porque vós sois as minhas testemunhas, porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, meu irmão, Isaías fala aqui que não há outro Deus além de Yahvé. Não existe outro Deus além de Yahvé. E não há outra rocha que eu conheça. Interessante esse texto. Isaías 45, verso 21 diz o seguinte: porventura, não sou eu, o Yahvé, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías novamente falando que não há outro Deus senão Yahvé, eu. Viu? Se não dizer nós, ele não diz nós, ele diz eu. Então, Yahvé é o único Deus, uma só pessoa, um só Deus. Isaías 46, 9 diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então, meus irmãos, textos claros que nem esse, diz que não há outro Deus semelhante a Yahvé. Não existe outro Deus semelhante a Yahvé. Se existir outro Deus, mas é um Deus falso, porque o Deus verdadeiro só existe um. Não existe duas verdades. Pode existir várias mentiras, mas a verdade de Deus é única. Se existe a verdade de algo, ela é única. Não existe duas verdades para uma única coisa. Somente uma. Então, fica claro que não há outro Deus semelhante a Yahvé. Ele é o único Deus, uma só pessoa. Terceira pergunta. Para o apóstolo Paulo, Deus é um só ou Deus são três? Vamos ver aqui. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Vejam só, um só. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Então, o apóstolo Paulo está claramente dizendo aqui que não há outro Deus, senão um só. Não é três, é um só. E continua aqui dizendo: todavia, para nós quem? Para os apóstolos, para nós, para aqueles que creem. Todavia, para nós, há um só Deus. Olha só, ainda diz quem é esse Deus: o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, se Deus fosse composto de três pessoas, uma sendo o Pai, uma sendo o Filho e uma sendo o Espírito, então esse texto não poderia dizer que há um só Deus, o Pai. Porque esse um só Deus não é só o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Entendeu? Se isso fosse uma verdade, o texto teria que dizer assim: e há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não, o texto diz claramente que esse um só Deus é o Pai. Porque só o Pai é o único Deus. Em Efésios 4, verso 6, diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, existe um só Deus. Quem é? O Pai, Yahvé. Yahvé é o único Deus.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Esse é o texto que mais acaba com Deus triuno. Por quê? Porque se o Deus triuno, ele é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então quem é esse mediador? Se Deus, ele é um Deus triuno composto por 3 pessoas, quem é este mediador que está entre este Deus triuno e entre o homem? Nós temos aqui do lado o homem, nós temos do outro lado esse Deus triuno e no meio nós temos o mediador. Quem é esse mediador? Não pode ser Jesus, porque esse Jesus já está composto no Deus triuno. E ele não pode ser mediador para ele mesmo. Como ele vai ser mediador para ele mesmo? Não tem lógica, né? Porque o mediador do homem, ele vem fazer mediação para o homem para outro ser, e não para ele mesmo. Então, se esse Deus triuno já está composto do Filho, então esse mediador não poderia ser Jesus. Mas, o que é que o texto realmente diz? Claro, nas Escrituras, porque o nosso Deus é um Deus único. Então, nós temos de um lado, essa é a verdade. Olha só como a verdade é simples de entender. Nós temos de um lado o Deus único, nós temos do outro lado, o homem. E no meio aqui, sendo mediador, nós temos quem? Jesus. Quando algo é verdadeiro, é simples de se entender. Agora vai entender esse texto baseado no Deus triuno. Um Deus composto de 3 pessoas, onde tem esse Deus composto, de um lado, temos o homem do outro, e temos o mediador do meio, que não pode ser Jesus, porque já faz parte desse Deus triuno. Viu como é complicado? É por isso que eles dizem que é um mistério, mas não é um mistério, é um engano herético, que não pode nem ser explicado pelas Escrituras, porque não tem base bíblica. Então, o texto de 1 Timóteo 2,5 é um grande texto que acaba com Deus triuno, porque diz que há um só Deus, e entre esse Deus e o homem, existe um mediador que é Cristo Jesus, homem. 4ª pergunta, dando continuidade aqui os textos. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Romanos 3,30. Então o texto de Romanos 3,30 está dizendo claramente, Paulo aqui novamente falando, que Deus é um só. Deus não é 3, Deus é um só. E olha esse texto de Gálatas 3,20. Esse é um texto maravilhoso também. Ora, o medianeiro, que é o mediador, no caso Jesus, não é de um só. Por quê? Porque o mediador é de todos. Faz mediação por todos nós. Mas ele vai mediar a quem? A Deus. Mas Deus é um. O que recebe a mediação é um. Não é um triuno, não é 3, é um. Ora, o medianeiro ou mediador não é de um só. Mas o que recebe, no caso aqui, mais Deus é um. Então, texto muito claro. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Novamente aqui 1 Coríntios 8,4. Né? Pergunta para reflexão. Qual o significado de Deus é um só? Um só significa uma só pessoa ou 3 pessoas? Faça essa pergunta para você mesmo, meu irmão, meu amigo. Faça essa pergunta na sua mente. Deus é um só. Um só significa uma só pessoa ou 3 pessoas? Claro que é uma só pessoa. É lógico. Então são textos lógicos onde diz claramente que Deus é um. Deus não é 3, Deus não é 2. Deus é um. Agora vamos aqui para a 4ª pergunta. Para o apóstolo Paulo, Deus é único? Romanos 16:27. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para o todo sempre. Então, para o apóstolo Paulo, Deus era único. E único significa o mesmo que um. Único não pode ser composto. Único quer dizer um. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz o seguinte. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém.
Então, mais uma vez, o texto é claro, o apóstolo Paulo afirma claramente que o nosso Deus, Yahvé, é único Deus, que não existe outro além dele. Quinta pergunta, para o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é único? Para Jesus, para o apóstolo Paulo já vimos que ele é único. Será que para Jesus ele era único? Marcos capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é único. Então Jesus diz claramente que Yahvé nosso Deus é único. Lá em João 17, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz novamente, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para herdarmos a vida eterna, temos que reconhecer a Yahvé como o único Deus verdadeiro. Veja só que ele diz o seguinte, e te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro. Nós não podemos conhecer dois deuses verdadeiros, três deuses verdadeiros. Somente um é Deus verdadeiro. Quem é? Deus Pai, Yahvé. Yahvé é o único Deus verdadeiro. Não existe outro. Sexta pergunta. Para nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Deus? Quem é Deus? Para Jesus, quem é Deus? Lá em João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, para Jesus, Deus é o Pai, é Yahvé. Yahvé é Deus. Lá em João, capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Veja só, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo era Yahvé, o Pai. Então, Jesus tinha um Deus, Jesus tem um Deus. E qual é esse Deus? É o Pai, é Yahvé. Então, não pode existir dois deuses. Um Deus que tem outro como Deus é um Deus falso. Porque o Deus verdadeiro, ele não tem Deus. O Deus verdadeiro, ele é Deus. Ele não pode ter outra pessoa como Deus, porque ele passa a ser um Deus falso. Então, vemos claramente que o Deus do nosso Senhor, Jesus, era o Pai. O Pai é o Deus do nosso Senhor e também é o nosso Deus, o único Deus. Pergunta sétima. Sétima pergunta. O que Deus, além de Pai, é nosso? Além de Pai, o que Deus é para nós? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, além de Pai, Deus é nosso Salvador. Lucas 1,47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Judas 1, capítulo 1, versículo 25 diz o seguinte: ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então Deus o Pai, Yahvé, é o nosso Salvador. Mas você pergunta, não, mas não é Jesus o nosso Salvador? Jesus é o nosso Salvador também. Por quê? Porque o Pai, através do seu Espírito, nos guia até Jesus. E Jesus nos guia até o Pai. E o Pai vai nos salvar. Então, o Pai é nosso Salvador. Nós vamos ver aqui mais na frente por que o Pai também é o nosso Salvador. Jesus também é o nosso Salvador. O que Deus fez para nos salvar? Está aqui o segredo porque que Deus é o nosso Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nota, o Pai nos salvou através do Filho. Ambos são nossos salvadores. Então vemos aqui nessa nota que o Pai nos salvou através do seu Filho.
né? Então o Pai também é nosso Salvador, porque Ele dá a salvação, a nossa salvação é dada pelo Pai, dada ao Filho, e o Filho então concede a nós, porque o Filho diz que tudo que Ele tem foi o Pai que Ele deu. Então a salvação que Jesus vai nos dar foi dada pelo Pai, né? Então fica aqui claro através desse texto de entender porque que Deus também é o nosso Salvador. Então fica aqui a dúvida, né? Fica então a dúvida. Como conciliar e entender o fato de que existe um único Deus, um só Deus, e que esse Deus é o Pai, com as declarações bíblicas onde o Filho de Deus é chamado de Deus? Se Deus é um só, se Deus é único, como é que vamos explicar então as passagens bíblicas que chama Jesus de Deus? No decorrer das próximas lições, responderemos essa pergunta. Então, nas próximas lições, você vai entender, nós vamos abordar esse tema, porque as escrituras chamam Jesus de Deus, você vai entender melhor, né? Então, não perca as próximas lições para poder você entender essa pergunta, essa dúvida. Veja nas próximas lições sobre esse tema, que nós vamos falar por que Jesus é chamado de Deus. Conclusão. Está escrito que Deus é um só. Ele não é três pessoas. Ele é uma pessoa. Ele é um ser individual. Ele é a fonte e o dominador do universo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 1,17. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esse Deus nos ama de tal maneira que entregou seu Filho único para morrer em nosso lugar. Ele espera parcialmente que com amor eterno, que todo mundo creia de todo o coração no seu amado Filho, a qual através de sua morte na cruz do Calvário, nos dá direito a uma vida eterna. Veja só que o Deus é único e ele enviou o seu único Filho. Veja que as coisas de Deus, elas são únicas. A vida eterna é única. Deus é único. Seu Filho é único. Seu Espírito é único. Então, a verdade de Deus é única. Tudo para Deus é único. Não existe dois termos. Ou é a verdade ou é a mentira. Ou é o correto ou é o erro. Ou é um só, ou é dois, ou é três. Mas as coisas de Deus, Filho, só tinha um. Único Filho, único Deus, única verdade, única salvação, única vida eterna. E também temos a única oportunidade, que é de aceitar a Jesus como único Salvador e Redentor, através do qual Deus nos salva através do seu Filho. Então, a salvação que Jesus tem para nos dar foi dada pelo Pai. É por isso que as Escrituras o chamam de Salvador. E é por isso que Jesus veio para nos salvar, porque o Pai enviou. E esse é o maior amor que temos hoje, que é do único Deus dar o seu único Filho. Então, irmãos, que vocês possam abrir as vossas mentes e passar a crer na existência de um único Deus que se chama Yahvé e seu único Filho que se chama Jesus. Não existe um terceiro ser. Não existe três deuses. Não existe dois deuses. Mas apenas um único Deus, um só Deus. Que os amigos e irmãos possam continuar olhando nossos estudos, compartilhando, dando like, se inscrevendo no nosso canal para poder entender essas maravilhosas verdades que as Escrituras apresentam. Então ficamos por aqui, até o próximo estudo.